tão desafiador, Romanos 9. Confesso com os irmãos que desde o dia que eu peguei esse estudo, tenho lido, meditado, refletido, buscado, tentando entender. Aí quinta-feira o pastor foi lá em casa. Mostrou que não é bem do jeito que eu estava pensando, né? E de sexta, e ontem também eu fiquei o dia inteiro tentando entender. Deixa eu desligar aí. Não, desliga. A folha está indo. Tentando entender, né, esse Romanos 9. Acredito que nem para tudo eu vou talvez saber explicar, mas igual o pastor disse. Não, estou com você lá. Hein, pastor? Amém. Vamos então? Vamos à exposição dos textos. Romanos capítulo 9, versículo... Vou estar lendo por trechos, irmãos. Eu vou estar pegando do versículo 1 até o versículo 5, por enquanto. Vamos, traz uma água aí que eu precisar. Romanos capítulo 9, versículo 1 até o versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor. Digo a verdade em Cristo, não minto. Testemunho comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo por amor de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. São israelitas, pertencem-lhes à adoção e também à glória, às alianças, à legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo, segundo a carne, a qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. Feche teus olhos, vamos orar. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, eis aqui a Tua palavra. Pedimos ao Senhor, Pai, que o Senhor traga a revelação da Tua palavra, meu Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, traga clareza e entendimento. Esse é o desejo do meu coração esta manhã, Pai. No nome de Jesus. Amém. Irmãos, como disse, né? Saiu para mim estar ministrando Romanos, capítulo 9. Vai estar falando sobre eleição, de um ponto de vista voltado um pouco para o passado, como que os judeus fracassaram em reconhecer o Messias, Jesus Cristo, como seu Salvador. E o apóstolo Paulo, ele começa o livro de Romanos, o capítulo 9, dizendo o seguinte: digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. Vou estar dando aqui uma introdução, para ficar até mais fácil para mim seguir aqui uma linha de raciocínio, está ministrando, talvez fácil para vocês também compreender. Quem que era o apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo, antes dele ter uma experiência com Jesus, a caminho de Damasco, ele fazia o quê? Ele perseguia a igreja de Cristo, ele prendia, né, os nossos irmãos, e ele era muito ovacionado entre os seus compatriotas, os judeus, porque até então, naquela época, o evangelho era considerado como uma seita. Os judeus não acreditavam que Jesus era o Messias. E o que Paulo fazia? Paulo, né, prendia os nossos irmãos do passado, e depois que a caminho de Damasco ele teve, né, uma experiência com Jesus, Paulo ele passou a pregar o evangelho que outrora ele perseguia. Antes ele era ovacionado pelos judeus, ele é querido pelos judeus, agora ele passa a ser o quê? Odiado pelos judeus, por causa que ele está pregando a fé que outrora ele perseguia. Então, os judeus viam em Paulo como um inimigo. Por que eles viam Paulo como inimigo? Porque antes ele perseguia, agora ele se converteu ao evangelho. E os judeus foram seus piores, aí entre os seus piores perseguidores.
Eles odiavam Paulo, passaram a odiar Paulo por causa que ele passou a pregar o evangelho. E quando Paulo diz no verso 1, digo assim: digo a verdade em Cristo, não minto, testemunho comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Os judeus não acreditavam que Paulo os amava. Paulo está dizendo aqui, nas minhas palavras, diz assim: eu verdadeiramente vos amo. E o Espírito Santo é consciência, o Espírito Santo som dos nossos corações, da nossa mente. Ele é testemunha que verdadeiramente eu vos amo. E no versos 2, é o que a gente vai estar entrando agora, diz assim: porque tenho grande tristeza e incessante dor no coração. Por que Paulo expressa tamanha tristeza? Qual que era a razão, o motivo da tristeza de Paulo? Paulo estava triste porque seus irmãos compatriotas judeus, eles estavam ligados ainda à tradição religiosa. Eles não acreditavam que Jesus era o Salvador, que Jesus era o Messias. E eles estavam sem Cristo e sem salvação. E Paulo não estava insensível a isso. Paulo sentia-se uma tristeza, uma dor no coração por causa da incredulidade dos judeus. Então Paulo não era insensível à necessidade que eles tinham de serem salvos, de verdadeiramente reconhecer Jesus como o seu Salvador. No verso 3, Paulo diz assim: porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. Paulo aqui ele faz uma ousada confissão, quando ele diz assim: porque eu mesmo desejaria ser anátema. O que é essa palavra anátema? Maldito. Separado de Cristo por amor de meus irmãos, meus compatriotas. Como se a causa dos judeus não crerem no evangelho, a culpa fosse Paulo. E não era Paulo, era a incredulidade deles, a religiosidade deles. E Paulo aqui ele faz esse comentário. Ele desejou ser separado de Cristo por amor dos seus irmãos compatriotas. Mas, segundo o estudo que eu li, andei pesquisando, seria algo impossível. Por quê? Porque no Romanos 8, do versos 38 e 39, diz assim, Paulo dizendo: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, o apóstolo Paulo aqui, o que deu nele foi um sentimento. Ele desejou ser separado de Cristo para que seus irmãos compatriotas fossem reconciliados com Cristo. A gente lembra lá no Antigo Testamento, o mesmo sentimento que Paulo teve foi o mesmo sentimento que teve Moisés. Quando ele diz assim, diante do pecado do povo, ele virou para Deus e disse assim: Deus, perdoa o pecado desse povo, senão risque o meu nome do livro da vida. O mesmo sentimento que teve Davi, quando mataram seu filho Absalão, Davi disse: Absalão, Absalão, quem dera eu ter morrido em seu lugar. Então, Paulo, ele não estava indiferente à necessidade dos judeus, ele não estava tendo descaso em relação, pelo fato de eles não crerem no Evangelho de Jesus Cristo. Comenta aqui, irmãos, alguma pergunta?
pegando um gancho nisso que você falou, em outras palavras, né? Nós hoje estamos na igreja, mas será que nós estamos insensíveis àqueles ainda que não conhecem a Cristo? Será que nós estamos pregando, né, a palavra, nós estamos confessando Jesus para as pessoas que ainda não conhecem a Cristo? Mais algum comentário, irmãos? Tá? Versos 4 agora. O apóstolo Paulo diz o seguinte: são israelitas, pertence-lhe a adoção, também a glória, a aliança, a legislação, o culto, as promessas, e deles são os patriarcas, também deles descende o Cristo, segundo a carne, a qual é sobre todos, bendito para todos sempre. Amém. Paulo aqui está fazendo referência como que os judeus, eles foram, talvez não seja essa palavra, pastor me corrija, como que eles foram privilegiados ao longo da história, porque os judeus são descendentes dos nossos irmãos do passado, os israelitas. Pertence-lhes a adoção, Deus escolheu um povo para ser seu povo, o primogênito. Deles são a glória, então a presença manifesta de Deus habitava no meio do povo. Deles são os patriarcas, nossos herdeiros da fé. E também deles descende o Cristo. Jesus Cristo é judeu, foi judeu. Qual é sobre todos, bendito para todos sempre. Amém. Agora chega no versículo 6, Romanos capítulo 9, versículo 6. Diz assim: não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos de Israel são de fato israelitas. Nem por seres descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamado por descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente da carne, mas devem ser considerados como descendentes dos filhos da promessa. Porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei e Sara terá um filho. Devido à incredulidade de muitos judeus, surge um dilema. O dilema era: ou a promessa de Deus falhou, ou o que Paulo está pregando é mentira. Por que surgiu esse dilema? Porque Israel, sendo tão favorecida por Deus, fracassou em reconhecer o Messias como seu Salvador. Então surge um dilema na cabeça dos judeus. Então, a promessa de Deus aqui, a promessa de Deus falhou, ou o que você está pregando, Paulo, não é verdade, é mentira. E Paulo ele vai responder essa suposta pergunta que teve. Ele diz assim: e não pensemos que a palavra de Deus haja falhado. A palavra de Deus não falhou. Porque nem todos de Israel são de fato israelitas. Paulo está trazendo aqui. Tem que olhar do seguinte ponto: dentro da nação de Israel existe um Israel espiritual. Nem todos da nação de Israel são verdadeiramente israelitas. Quem que são os verdadeiramente israelitas? Aqueles que buscaram viver uma vida de acordo com a vontade de Deus. Trazendo, né, para dentro da nossa realidade. Nem todos que são de São Sebastião da Vargem Alegre são Vargem Alegrenses. Nem todos que congregam a igreja, que são crentes, são verdadeiramente cristãos. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo quando ele diz assim: nem todos da nação de Israel são israelitas. Dentro da nação de Israel existe um Israel espiritual. E esse Israel espiritual são aqueles que buscaram a Deus verdadeiramente. Procuraram ter comprometimento com Deus e com a sua palavra. E ele continua, no verso 7. Nem por serem descendentes de Abraão, são todos seus filhos, mas em Isaque será chamado por descendência. E aqui a gente olha para o lado dos judeus. Os judeus, eles diziam que eles eram o quê? Filhos de Abraão. Falavam filhos de Abraão. E, né, quem quer acreditar depois, pode ler, João capítulo 8, tem um diálogo ali entre Jesus e os judeus, né, e eles reforçando isso: eu sou filho, nós somos filhos de Abraão, nós somos filhos de Abraão. E Paulo está mostrando aqui para nós que nem por serem descendentes de Abraão são todos filhos de Abraão. Em primeiro lugar,
O outro está dentro do estudo agora. A eleição, ela não é genética, sim espiritual. Vamos falar agora sobre a eleição de Deus, sobre os escolhidos de Deus. Nem todos os descendentes físicos de Abraão são filhos espirituais de Abraão. Os verdadeiros filhos de Abraão não são os que têm o sangue de Abraão correndo nas veias, mas os que têm a fé de Abraão em seu coração. A gente pode fazer essa pergunta. Que garantia os judeus tinham que, de fato, eles eram filhos de Abraão? Eles se diziam filhos de Abraão pelo seguinte fato. Por eles nascerem dentro do judaísmo, eles diziam que eles eram filhos de Abraão. Por eles terem uma descendência natural, não era uma garantia que eles tinham um parentesco espiritual com Abraão. Então podemos dizer que eles meio que estavam enganados. Porque eles não tinham garantia nenhuma que eles eram filhos de Abraão. E nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaac será chamada a tua descendência. No versos 8, diz assim: isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência dos filhos da promessa. Então, quem são os verdadeiros filhos de Abraão? São aqueles que creem em Jesus Cristo. Nós hoje, nós somos gentios, mas nós somos considerados filhos de Abraão. Por quê? Abraão creu e isso lhe foi dado para justiça. Abraão creu no que iria acontecer. Nós cremos no que já aconteceu. Jesus Cristo, Messias, nosso Salvador. Nós não somos da linhagem de Abraão, nós nos consideramos, nós somos gentios, mas nós somos filhos de Abraão. Por quê? Porque nós abraçamos, nós cremos em Jesus Cristo como nosso Salvador, como o Messias. Amém? Está aqui? Alguma pergunta? Alguém quer? Pastor? Então. Versos 8. Isto é, esses filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados descendência dos filhos da promessa. Filhos de Deus. Irmãos, nós somos filhos de Deus por quê? Porque nós em João 1, versos 11, diz: pois todos aqueles que receberam Deus lhe os poder de serem feitos filhos. Nós somos filhos. Deus são aqueles que creem em Jesus Cristo. Versos 10 ao versos 13. Diz assim: e não ela somente, mas também Rebeca, conceber de um só Isaque, nosso pai. Ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus contra a eleição prevalecesse não por obras, mas por aquele a quem chama. Já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito: amei Jacó, porém nem aborreci Saul. Paulo agora ele entra num outro ponto. A eleição divina não é meritória, mas incondicional. A eleição divina não é meritória, mas incondicional. Deus não nos escolhe pelos nossos talentos, pelas nossas competências. É uma obra exclusiva de Deus. E ele dá exemplo aqui de Saul e Jacó. Se fosse para você olhar para o lado de mérito, poderia que Deus escolheria Saul. Porque quem foi Jacó? Roubador, enganador, zoeiro. Se a gente for olhar o nosso julgamento humano, não, Deus tinha que escolher Jacó. Escolher Saul. Jacó, que merda isso. Olha quem ele é. Então, se a gente fosse olhar para o nosso julgamento humano, Deus escolheria quem? Jacó. Mas, vai voltar aqui no perder o raciocínio. Para ficar mais fácil para a gente entender esse verso, esse tema, esse ponto, né? A eleição divina não é meritória, mas incondicional. Dentro do versos 10 até o versos 13, tem uma palavra muito importante que diz assim, versos 11. Ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem e o mal. Então, Deus escolheu de forma incondicional. Deus não se baseou por obras, por aquilo que eles fizeram ou deixou de fazer.
uma escolha incondicional de Deus. Para que, chave está aí, para que o propósito de Deus quanto à eleição não prevalecesse, não por obras, mas por aquele a quem chama. Ou seja, não foi por obras, foi Deus que escolheu. Deus não viu em Jacó qualidades, competência. Então ele escolheu no ventre da sua mãe. E é o que fala, né, se alguém tiver curiosidade, Gênesis 25, 23. Foi isso, né, que o Lucas disse que eu tentei explicar aqui, mas não consegui. Amém. Isso, irmãos, né? Vai ver mais a coisa. Continuando. Hã? É a fé, né? Continuando, né? O mais velho será servo do mais moço, algo que ele tinha da Rebeca. Como está escrito, amei Jacó, porém aborreci Esaú. Tem- Vou produzir mais, reforçar. João, capítulo 15, versículo 16, vai dizer assim, palavra de Jesus. Não foste vós que me escolheste a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vedes e deis fruto. E o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedires ao meu Pai em meu nome, ele vos conceda. Amém? Está aqui, queridos? Versos 14 ao 18. Vamos entrar no outro ponto agora, sobre, né, a misericórdia divina, uma decisão de sua livre e soberana escolha. Verso 14. Então tá. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? Modo nenhum, pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: por isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo tem ele misericórdia de quem quer e também endurece quem lhe apraz. O ponto que nós vamos estar dando aqui. A misericórdia divina é uma decisão de sua livre e soberana escolha. Paulo pressupõe aqui que alguém vai fazer a seguinte pergunta: a injustiça da parte de Deus, o que é que ele pressupõe isso? Já que Deus
ele escolhe quem ele quer, então Deus é injusto por conceder a uma sua misericórdia, deixar outros, conceder a outros a sua ira, ou deixar outros conforme o desejo do seu pensamento, do seu coração. Aí Paulo vai responder essa suposta pergunta. Pois ele diz, não, de modo nenhum, Deus não é injusto. Ele é Deus, ele é soberano. Ele faz o que ele quer. Além dele ser criador, ele também é o quê? Governador. E ele, né, é um ótimo governador, ele sabe governar. E continua, pois ele disse a Moisés, terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia e compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Vou ler na linguagem de hoje, diz assim, terei misericórdia de quem eu desejar ou agradar ter misericórdia e terei compaixão de quem eu desejar ter paixão. Ou seja, nós não temos o direito de questionar o que Deus faz e Deus deixou de fazer. Nós não temos o direito de questionar o que Deus, se Ele tem misericórdia, ou exerce misericórdia sobre a vida de alguns e de outros não. Ele é Deus, Ele é soberano. Ele faz do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer, e Ele governa de acordo com a sua vontade. Em outras palavras, o homem ele não conquista a misericórdia de Deus por esforço físico. Ele tem misericórdia de quem ele deseja. Aí ele vai citar aqui, ele fala isso no versículo 16, que é onde ele diz assim, pois não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. O que Paulo está dizendo para nós? Não é pelo meu esforço, não é pelo meu desempenho. A misericórdia de Deus é uma obra exclusiva dele. Não depende de quem quer. Eu quero a misericórdia de Deus, eu vou ganhar a misericórdia de Deus. Corrija se eu tiver errado aí. Guilherme, pode ficar à vontade. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Acho que é isso. Não tem, é isso, né? Deus, né? Aí que o bicho começa a pegar para o meu lado, porque o versículo 16, ele fala assim, portanto, isso não depende do desejo do esforço humano. Beleza, até aí tudo bem. Mas a misericórdia de Deus. Aqui pegou o 17, quer dizer. Pois a Escritura diz ao faraó, olha só, eu aqui é Deus. Eu levantei exatamente com este propósito. Eu levantei faraó exatamente com esse propósito. Qual o propósito? Mostrar em você, faraó, o meu poder para que o quê? Para que o meu nome seja proclamado por toda a terra. Aí o 18 complica mais ainda, porque o 18 fala, portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer e endurece quem Ele quer. Não, Ele é justo. O que eu entendo, o que eu entendi quando eu estudei, quando eu revirei tudo? Que Deus escolhe e Ele, o que o texto fala, Ele endurece o coração de algumas pessoas. Ele mesmo, é obra dele. Aí vem o negócio da justiça. Eu fiquei perguntando, peraí, Deus é injusto? Mas aí o versículo 14 fala que não, que Ele é soberano. E aí qual que foi a tratativa que eu achei estudando nisso aí? De alguma forma que eu, nem você, nem ninguém aqui vai entender nunca, a soberania de Deus age junto com a responsabilidade humana. De alguma forma que o Lucas e eu, ninguém aqui vai conseguir explicar. A soberania de Deus age de uma forma conjunta com a soberania humana. Vamos pegar o exemplo Hitler. Sei lá. Deus pode ter endurecido o coração de Hitler para ele fazer aquelas coisas? Pode.
mas é responsabilidade dele ter feito. Igual o texto fala, eu endureci o coração de Faraó, mas é responsabilidade de Faraó ter feito aquilo. Como? Eu não sei. Um dia talvez a gente vai saber explicar. A gente está falando de eleição, isso tudo me preocupa, estou sendo coração aberto. Que a eleição existe, está na Bíblia, eu acho que não tem nem mais dúvida para a gente, né? Ela existe e é bíblica. Agora, se ela é só para salvação, que é a minha dúvida. Se ela é também para perdição. Eu acredito que Deus não elege ninguém para perdição. O que a palavra diz? Nós nascemos em pecado. Nós nascemos em direção ao inferno. Todos. A partir do momento que Deus elege alguns, ele deixa de eleger outros, né? Então, eu acho que seria isso. Não sei se eu estou certo. Essa é a minha dúvida, assim. Eu acho que a Jéssica, outro dia, eu vou falar que a Jéssica vai... Outro dia a gente estava conversando isso no carro. Vou falar. Não, deixa eu responder tudo de uma vez. Porque senão vai ficar surgindo aí coisa. Deus é justo. O que falta em nós, irmãos, o que falta em nós é a questão do conhecimento. Deus não é injusto de maneira alguma. Tá? Vou pegar versículo por versículo e a gente vai entender. Ainda reforçando o que ele, porque eu sentei com ele, tudo que ele viu aqui, entendeu, algumas coisas a gente foi pautando, né? É porque a gente precisa, nós temos uma dificuldade muito grande de interpretação de texto. Nós temos pouca escolaridade, vamos dizer o seguinte, não gostamos de estudar, detestamos português, né? Então, às vezes, uma vírgula que você lê mal, a pontuação que você não lê direito, você não consegue entender. Tá? E tem o lado também que nós precisamos ler a Bíblia no sentido de, eu gosto de ler cavando, sabe? Cavando tesouro. Tem coisa aqui que versículo você já leu ele 30 vezes, não entendeu, mas quando você lê cavando ele, você vai entender. Ele começou a falar de Jacó e Esaú, certo? Depois ele vai usar o exemplo de Faraó, certo? Quando ele vai falar lá do endurecimento. Irmãos, quando fala de eleição, ele elegeu. Não está falando no sentido propriamente de salvação. O assunto não é esse. O assunto é propósito. Para aquele propósito. Mas a Bíblia garante que os eleitos de Deus não vão perder a salvação. Isso não quer dizer, quando a gente lê de imediato, a gente acha assim, não, se eu não sou eleito, eu não sou salvo. Você é salvo sim. A salvação é para todos. A resposta, claro, a resposta já está quando ele escolhe Jacó. Jacó então foi salvo, Esaú não foi salvo. Não, não é essa a questão. É a questão para o propósito de Deus. E Jacó foi deixado, foi escolhido sim, foi enganador, foi suplantador, mas Deus moeu ele teve experiência com Deus. É aquilo que eu digo, veja o final da história. O final da história.
E hoje nós temos Jacó como exemplo de alguém, qual o Zé Francisco já usou o exemplo dele aqui, que pode ser mudado, transformado. Amém? De pessoas que você olha e você acha assim, poxa vida, fulano nunca vai ser salvo, fulano é enganador, fulano é isso, fulano é aquilo. Calma, Deus sabe o que faz. Não cabe a nós julgar. O nosso problema é que a gente já lê a Bíblia querendo colocar Deus no banco dos réus, já querendo condenar Deus. Deus é injusto. Não, ele não é injusto, ele é soberano. Ele escolheu para uma finalidade e pronto. Não quer dizer que ele ama mais um, ama menos o outro. Não quer dizer que se eu não sou eleito, eu não sou salvo. Porque então, irmãos, a Bíblia vai estar cheia de contradição. Primeiro, Jesus disse, aquele que vem de maneira nenhuma lançarei fora. Ele está dizendo, eu não rejeito de maneira nenhuma quem vem a mim. É a questão do quê? Então não fica preocupado se eu sou ou não sou eleito. Não, eu sou. Eu sou salvo em Cristo Jesus. Porque Ele morreu por todos. Deus amou o mundo que entregou o seu Filho para que todos... Gente, persegue todos na Bíblia, gente. Persegue todos. Para que todos que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus. Jesus vai dizer que ninguém pode ir até ele se o Pai não o trouxer, não trabalhar no coração dele. Então, eu percebo o seguinte, o fato de uma pessoa, em algum momento da vida dela, passar a desejar conhecer a Deus, é prova que Deus antes já está trabalhando no coração dele. Trabalhando como? Por meio das orações que as pessoas fizeram por essa pessoa, por meio das vezes que ela ouviu a palavra de Deus, porque eu percebo o seguinte, Deus chama eficazmente, Deus não chama de forma ineficaz. Então, assim, até o fato de eu querer, a partir do momento que eu quero ir até Deus, é porque Deus já trabalhou no meu coração. Porque o chamado é Deus primeiro trabalhando, depois eu me rendendo. Entenderam, irmãos? Não fois vós que escolhestes a mim, fui eu que escolhi a vós. Deus chama quantos? Todos. Deus chama todos. Deus dá oportunidade para todos. Por isso, aquilo que o Guilherme disse, o homem é responsável. Ele tem responsabilidade sim da sua salvação. Ele tem. Ele pode resistir. Eis que estou à porta e bato. Fala, filho. Rejeitou a responsabilidade dele. Isso é para, ele chama a todos. Os seus eleitos, ele vai cumprir o propósito dele. Mas a salvação é para todos. Está claro até aqui? Endureceu o coração de Faraó. Sabe por que ele endureceu o coração de Faraó, irmãos? Porque ele queria, cada praga daquela era um Deus que Egito servia. Sim! Por que ele endureceu? Porque Faraó não podia fraquejar. Ele não podia falar, não, tá bom, então olha aí. Na segunda praga, Faraó falava assim, não, tá certo, eu entendi, pode ir com o povo. Não, Deus queria cumprir o propósito dele, envergonhar cada deus do Egito, mostrar que ele é Deus acima de todas as coisas.
é verdade, esse é o Deus. Não, gente, não. Isso. Vamos entrar na misericórdia. Terei misericórdia de quem eu quiser, terei misericórdia. Por que ele fala isso? Ele fala isso para mostrar que ele é soberano. Que ele é soberano. O que é misericórdia? Vamos lá. Vamos, gente. Misericórdia é Deus não me concedendo aquilo que é o tratamento de Deus para mim. Ele não está falando de salvação. Ele está falando de tratamento. Misericórdia é tratamento, amém? Salvação é pela fé, mediante a graça. Vamos dar misericórdia em Jacó. Vamos aplicar a misericórdia a Jacó. Jacó teve consequência, colheu as consequências das atitudes dele, de ser enganador, ele passou para trás, depois o sogro dele passou para trás, ele foi casar com uma e deu outra esposa. Cumpriu exatamente. Deus deixou as consequências para ele. Deus poderia ter evitado Jacó de todas as consequências? O que você acha? Poderia. Mas ele falou, não quero. Eu quero que você pague por isso que você está fazendo. Eu quero. Agora ele pode? Pode. Questão da justiça. A gente precisa entender isso. O que é justiça, irmãos? A gente acha que justiça, até usei um exemplo com esse menino, vou usar com vocês aqui. Nós temos um grupo de louvor aqui, amém? Amém, gente? Nós não temos um grupo de louvor aqui? Temos um grupo. Aí nós temos quem canta. Nós temos a Clarice, temos o Del, temos a Jéssica, temos o Leonor, temos. Aí vamos dizer que vai chegar aqui um pastorzão, aí nós vamos ter uma conferência, aí nós vamos ter um culto bem avivado e tal. Aí, quem vai ministrar o louvor desse dia? Aí vamos supor, né, que o Del está com a gente há 50 anos. Nossa, Del, 50 anos. E vamos supor que a Clarice chegou mês passado. E a líder responsável por esse ministério de louvor é a Jéssica. Aí a Jéssica fala assim, olha gente, eu pensei, eu acho, vai ficar melhor se a Clarice ministrasse o louvor. Aí, vamos dizer que o Del levanta lá, peraí! Isso é injustiça, eu estou aqui há 50 anos e você escolhe a Clarice. Aí a Jéssica pode dizer, não é questão de justiça, é questão de escolha. Eu quero que seja a Clarice. Eu tenho essa autoridade, essa autonomia. Se eu fosse olhar até questão de justiça, seria o Del. Mas eu creio que vai ficar mais bonito com a Clarice. Eu escolho, eu tenho essa autonomia. Entenderam? Deu para entender, irmãos? Até tem um versículo que diz a questão do seguinte, não seja demasiadamente justo, porque isso... pesquisa para mim. Irmãos, em muitos casos, Deus não vai agir conosco com justiça. Isso soa estranho, mas eu vou explicar. Ele age por misericórdia. Concorda comigo? Se ele fosse agir com justiça, era um direito dele. Ele ia mandar todo mundo para o inferno. Ele escolheu o quê? Misericórdia. Ele pega, coloca o filho dele, a gente pode pensar, que injustiça! O filho dele não merecia morrer na cruz, o filho dele não era pecador, o filho dele não era transgressor. Mas porque ele escolheu a misericórdia conosco. Jesus pagou o preço.
Achou? Lê para nós. Eclesiastes, capítulo 7, versículo 16. Não sejais demasiadamente justo, nem faça a si mesmo muito sábio, porque te destruirias a ti mesmo? Então vai ter situação, irmãos, que você vai ter que agir com misericórdia ao invés de justiça. Tem ocasiões que você precisa agir com justiça. Ela precisa ser satisfeita. Tá certo? Oi? Sim, sim, irmãos. Sim, o Guilherme errou comigo. O Guilherme... O que você fez, Guilherme? O Guilherme roubou alguma coisa minha. Roubou a minha Bíblia, que custa milhões. Aí eu vou chamar a polícia. Eu posso chamar a polícia, falar à polícia que ele roubou, pode levar ele preso, tá certo? Ele pode ficar lá, que quem rouba a Bíblia tem 30 anos de cadeia, parará. Ou eu tenho esse direito, chamar o Guilherme, sentar com o Guilherme e perdoar o Guilherme. Aí você pode dizer para mim assim, você tem que agir com justiça. É aí que entra o versículo, irmãos. Não seja demasiadamente justo. Irmãos, usa misericórdia. Usa misericórdia. Porque Deus age com a gente com misericórdia. Por quê? Porque eu também amanhã posso errar com o Guilherme. E ele pode usar misericórdia comigo. Não. É a misericórdia. É a soberania dele. Ele está mostrando. Existe. É como existe a graça. Existe mais de uma graça. Sim. Não, é a misericórdia da justiça e do propósito. O quê? Não, ele não fala isso. Não, ele fala assim. 20. Não chegou no vaso de ira ainda não. Ah, tá. Irmãos, preste atenção aqui, vamos lá. Você está lendo onde? 23? Irmãos, olha, vamos entender o 23. Deixa eu ler. A minha está tudo rabiscada que eu vou saber. Para quê? Não. Então vamos ter que ler. Se é para quê, tem que ler o 22. O que direis? Se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, lembra de Faraó? Ele queria mostrar o seu poder e queria mostrar a sua indignação, a sua ira. Suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição. Tá. O problema aqui é a palavra perdição, que na sua Bíblia está dizendo perdição? Destruição. Tem outra versão? Tem outra versão? 22. Perecer é porque tem alguns versículos. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Tá, então vamos ler o 23. Vamos andando, nós temos que achar a solução. Para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória
nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes predestinou, os quais somos nós. Quando ele fala somos nós, Paulo considera que tanto ele é um eleito, quanto todos aqueles irmãos também. Espera aí, deixa eu chegar lá no final. Por isso que ele diz nós. Nós a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Como também dizem Oséias, chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada a quem não era amada. Então aqui ele está explicando questão que ele veio tanto para judeus quanto para gentios, que ele não faz acepção de pessoas, que a salvação é para todos. 26. E sucederá que, no lugar em que lhes foi dito, vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Então, quer dizer, ele está falando assim, sucederá. Quer dizer, o que vai acontecer é o seguinte, quando vocês disserem, os gentios de outras nações, de outros reinos, não é meu povo, Deus está dizendo, sim, eles são meus filhos. Porque aqueles que creem. 27. Também Isaías clamava acerca de Israel, ainda que o número dos filhos de Israel seja como da areia do mar, o remanescente é que será salvo. O que é o remanescente? Aqueles que creem e permanecem. 28. Porque o Senhor executará sua palavra sobre a terra, completando-a e abreviando-a. E como antes disse Isaías, se o Senhor dos exércitos não nos deixara descendência, teríamos sido feitos como Sodoma, e seríamos semelhante a Gomorra. Que direis, pois, que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como pelas obras da lei, tropeçaram na pedra de tropeço. Quem era a pedra de tropeço? Jesus. Por quê? Já vou chegar lá. Por quê? Porque eles criam que o homem que Deus deixou a lei para que o homem fosse justificado pelas obras da lei, do cumprimento da lei, e assim ele fosse salvo. Tropeça em Jesus, porque Jesus agora vem falando que a salvação é pela fé, não pelas obras. Aí ele é a pedra de tropeço. O que é um tropeço, irmão? Você senta o dedo, está ali, e você não enxerga. E Jesus vai mostrar no capítulo 10, que o Lucas domingo que vem vai estar aqui, ele vai explicar essa questão todinha desse tropeço, tá? O capítulo 9, 10 e 11 é os capítulos mais difíceis. Saiu para o Antônio, para o Lucão e saiu do 11 para mim, tá? Você vai entender melhor essa questão da eleição e da nossa responsabilidade. Então, só para a gente andar no versículo aqui, ele fala da pedra de tropeço. Versículo 33, como está escrito. Quando ele fala assim, como está escrito, é porque isso já foi escrito outras vezes, em outros lugares. Como está escrito, eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço,
e uma rocha de escândalo. E todo aquele que crê, o que vai acontecer? Todo aquele que crê, se você crê em Cristo, ele não vai ser uma pedra de tropeço. Ele vai ser uma rocha de salvação para você. Quantas horas? 10h15? Então ainda tem um tempinho aí. Desculpa, tá, filho? Eu estou tomando aqui, tá? Um versículo que a gente não leu e que ele vai falar dessa questão da eleição, que eu quero voltar lá. Ele fala que o oleiro, ele pega um barro, do mesmo barro, ele faz um vaso de honra e um vaso de desonra, certo? Quando ele fala de Jacó, quando ele fala de Esaú, ele diz que ele escolheu Jacó e aborreceu de Esaú. Quando ele usa o exemplo do vaso de honra e o vaso de desonra, ele está reforçando a escolha de Jacó. Então Jacó seria como se fosse o vaso de desonra, porque ele foi suplantador, ele foi enganador, ele foi trapaceiro. E Esaú como se fosse aquele certinho, bonitinho, o primogênito, porque iria para ser pro primogênito, né? O que quer dizer? Ele está falando de duas nações. Ele está mostrando dois povos. Quando ele fala do vaso de ira e o vaso de honra e o vaso de desonra, irmãos, entenda. O que é um vaso de honra? O que é um vaso? Vamos pensar, um vaso é um recipiente que você coloca flor. Então esse vaso você vai esconder debaixo da cama? Não. Você vai colocar ele exposto, bonito, para todo mundo ver, para enfeitar sua casa, para enfeitar sua sala. Não é assim? Esse é o vaso de honra. O vaso de desonra. O que a gente poderia pensar? Também é o recipiente, só que ele não vai ser usado. É a privada do banheiro. É um vaso. Tá bom, né? Eu vou usar o seu exemplo. Então, num que você coloca flor, o outro você usa de pinico, entendeu? Um recebe uma coisa, um recebe outra. Aí eu te pergunto, Clay, lembrei do Claudio Amir. Os dois têm finalidade? Tem. Os dois têm a sua utilidade? Tem. Só que um vai ser usado de uma forma, outro vai ser de outra. Posso dizer que ele citou Hitler. Deus escolheu Hitler para ser um vaso de desonra. Como exemplo de um homem. O que é um homem que é entregue a si mesmo? Porque o Hitler foi um homem entregue a si mesmo. Mau, sanguinário, né? Assassino. Ele foi. Porque, irmãos, a gente tem que entender, vou dizer de novo, final da história. A gente só vê o hoje. A gente só vê o presente, irmãos. E a gente quer julgar. A gente quer julgar. A gente olha uma pessoa na rua hoje, passa ali, fala, nossa, fulano é assim, é um bêbado, é um não sei o quê, é um traficante, é um assassino, é isso, é isso, é isso, é isso. Merece o inferno, nunca vai ser salvo. Opa, peraí. O amor que nós cantamos aqui hoje é para todos. Da mesma forma como Deus te ama, Deus ama aquele que está lá. Hoje ele está lá, mas amanhã ele pode não estar. Assim como Zé Francisco contou o exemplo dele, e eu posso usar porque ele deu o exemplo dele. Ele estava
Deus conhece o final da história. E Deus trabalha? Trabalha. Deus trabalha, irmão, Deus trabalha. As pessoas têm pregado para eles, têm falado para eles, têm orientado eles, Deus tem usado, tem, irmão. Mas não sou eu que vou sentar na cadeira para dizer esse vai, esse não vai. Por isso a gente tem que pregar a todos. Por isso a gente tem que servir a todos. Nós precisamos, irmãos. Nós precisamos, porque esse é o nosso papel. Ah, não, fulano não é eleito. Perde tempo com Lucas, não, que ele não é eleito. Ele foi vaso de perdição. Que isso, irmãos? Quem é isso? Quem te deu esse direito? Nós temos que pregar para todos. Para todos. Quantas pessoas, irmãos, eu já preguei, eu já fiz discipulado, eu já investi meses e meses, e todo mundo dizia para mim assim, não, perde tempo com isso não, essa pessoa nunca vai se converter, perde tempo não. Muitos realmente não vieram ainda, muitos ainda não entregaram a vida dela a Jesus, mas eu creio que a semente que foi plantada, eu fui um vaso usado pelo Senhor para levar. E os frutos, pode ser que não venha hoje. Irmãos, os frutos pode ser que não venha na minha geração. Eu posso morrer sem ver essas pessoas se entregando a Cristo. Eu posso partir. Eu não vou ver. Mas vocês vão ver. Vocês vão ver. Amém, irmãos? Vocês vão ver essas pessoas. Então, entenda, irmãos. Deus tem a sua forma de fazer e Ele é Deus. Não entre na questão de querer decifrar a mente de Deus, os desígnios de Deus, por que Deus escolheu a fulano e não escolheu ciclano. Ele sabe. Aqui diz que Ele escolheu Jacó antes que ele fosse formado na barriga de Rebeca. De Rebeca. Antes deles ter feito bem ou mal, diz o texto, obra alguma, Deus escolheu. Deixa Deus ser Deus, irmãos. Não queira ser Deus, não. Você não tem essa competência. Não foi e não vai entender. Mas tem coisas que você não pode esquecer. Coisas que, irmãos, que nós cremos. Agora eu vou falar de coisa que eu creio, tá certo? Tá certo, irmãos? E como eu estou na maior responsabilidade como pastor, não sou o pastor, porque o pastor é Jesus, o pastor de vocês é Jesus, eu estou apenas com a responsabilidade de ser o guia espiritual de vocês. Então, eu até hoje, vou fazer agora em julho, 14 de julho, 40 anos que eu passei pelas águas. Então, eu tenho aí uma bagagem. Vem falar com coisa não, porque eu já sou crente desde quando tem muitos aqui nem tinha nascido. E eu nunca vi na Bíblia que Deus separou alguns que vai nascer, vai morrer e vai para o inferno. Não. Eu vejo Deus dizendo assim, que a oportunidade é para todos. Ele chama todos. Ele morreu por todos. Ele entregou o seu filho por todos. Eu vejo ele dizendo, quem tem sede, vem a mim e beba. Eu vejo ele dizendo, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Ele não está falando, vinde a mim só os eleitos, vinde a mim só... Não. Certo? Então, quando você lê que terei misericórdia de quem que eu quiser ter misericórdia, Deus não está sendo grosseiro, não. Deus não está fazendo exceção de pessoas, não. Deus ele está dando tratamento para nós, porque nós não merecemos o tratamento que Ele dá para nós. Então tem coisas que Ele vai deixar você colher sim. E não é porque Ele é injusto, não, porque Ele disciplina o pai que disciplina o filho a quem Ele ama. E não creio. Então se você está comigo, irmãos, eu creio assim,
E se aquilo que eu estou mostrando para você faz sentido, fecha comigo. Não adianta você... Eu sei que aqui vocês ouvem tudo enquanto pastor. Uma renca de pastor. E tem uns que pensam cada coisa, cada pastor que fala tanta heresia. Eu conheço muitos pastores. Eu leio bastante, eu ouço bastante. Ontem, por exemplo, eu ouvi 8 mensagens. A Néia sabe que toda noite eu estou ouvindo, ouço uma, ouço duas, ouço 3. E eu ouço calvinista, eu ouço arminiano, eu ouço. Mas sabe aquela coisa de que você comer peixe? Você vai tirando assim, ó, isso aqui, concordo não, porque a Bíblia diz isso, ó, isso aqui. E eu vou naquilo que Deus tem me dado a direção. Certo? Está certo, não? Então, acabou o nosso tempo aí, né? Então, esses textos aqui, eles só não vai fazer muito sentido como quando você já lê ele com um coração armado. Leia a Bíblia como a palavra de um pai amoroso, de um pai que cuida, de um pai que muitas vezes você não vai entender por que ele vai permitir. Mas ele não é injusto. Deus é bom. Deus é amoroso. Sim. Não, é o rei Ezequias. Elias. Tá. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. A discussão aqui no capítulo... Discussão não. O assunto do capítulo 9, que começa a falar, porque Paulo, quando ele vai falar desse assunto, os judeus acreditavam o seguinte: se eu sou da descendência da linhagem de Abraão, eu sou salvo. Eu sou salvo, porque Deus deu a promessa que essa geração seria o povo escolhido de Deus. E ele mostra que nem todos foram salvos, e mostra, como esse menino explicou, que existe um Israel de Deus dentro do Israel. Tá certo? Mostrando que não é pelo simples fato de você ser descendência de Abraão que você está salvo.
Não é simplesmente porque você pertence a uma igreja evangélica que você é salvo. Então ele vai mostrar aqui a questão da responsabilidade que eles, dos que se perdem, judeus, e ele mostra. Só para terminar. Capítulo 10 diz assim, versículo do 1 ao 4. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por vós é para a sua salvação. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo de Deus, mas não com entendimento. Então o que faltava para eles, irmãos? Entendimento. Então eles serviam a Deus através da lei, e muitos com sinceridade, mas fazia sem entendimento. Versículo 3. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus, o que eles fizeram por não conhecer a justiça de Deus? Procurar estabelecer a sua própria justiça. E com isso o resultado foi o quê? Que eles não se sujeitaram à justiça de Deus. Irmãos, a justiça de Deus lembra da obra da cruz. Lá foi feita a justiça de Deus. E a justiça de Deus é exercida pela fé, não pelas obras. O critério que Deus usa para a salvação do homem não é se é preto, se é branco, se é rico, se é pobre, se mora perto, se mora longe. Não. É a fé. Então, quando eles não conhecem a justiça de Deus, que é exercida pela fé, eles criam uma justiça para eles, irmãos. É isso que eles fizeram. É isso que eles fizeram. Por não conhecer a justiça de Deus, que é pela fé, eles criaram a justiça para eles. Não, a nossa salvação vai ser pela lei, pelo cumprimento da lei. Só que ninguém tem a capacidade de cumprir. Quando chega no versículo 4, e porque vai mostrar por que Jesus foi um tropeço para eles, porque o fim da lei é o quê? É Cristo, a justiça de todo aquele que crê. Porque o fim da lei é Cristo. Irmãos, fim, o que é fim? O término. O término. O fim desse espaço é naquela parede. Chegando naquela parede, acabou. O fim da lei é quem? Chegou em Cristo. Acabou. Agora é Cristo que é a nossa lei. E eles não acreditaram nisso. Mas por que eles não acreditaram que Jesus é o Messias? Como explica lá no início do capítulo 9. Porque eles estavam presos à lei. Porque eles não estavam tendo entendimento. O que falta para mim e para você? Entendimento. Entendimento. É entender. Entender é saber o que você lê. Leu, entendeu. O que nós estamos fazendo aqui? Buscando o quê? Entendimento. Amém, amados? Vamos ficar de pé?